106, só para te adiantar, doutor, tem recurso do INSS, tá? E eu estou negando o provimento ao recurso, então eu acho que não subsiste interesse na votação oral, certo? Então eu vou. Sim, ok. Então eu passo a palavra para o senhor quanto ao C303, autor Romário Ortiz Muniz. O senhor tem a palavra por 5 minutos. Boa tarde. Inicialmente, ao excelentíssimo presidente, na pessoa do qual eu cumprimento os demais jogadores, obrigado pela oportunidade. Cumprimento também os servidores e demais advogados e pessoas presentes. Diferente do outro caso, neste eu venho solicitar a reforma do julgado, pois não obstante o brilhantismo da sentença do nobre promotor, ele não agiu com o costumeiro acerto, como já está vendo, ao aplicar a decadência ao processo, pois ele disse que o recorrente fechou a revisão 10 anos depois da data do ato de concessão. Ocorre que o recorrente aposentou-se em 1º de janeiro de 1986, quando ainda não havia qualquer limite de tempo para pleitear a revisão do ato de concessão. Foi por isso que o autor ingressou com a ação, mas teve esse inusitado resultado. É certo que defender o ponto de vista acerca da aplicação das leis não é tarefa das mais fáceis. Por isso, para fazer uma boa hermenêutica, tive o cuidado de ater a princípios. Como se sabe, antes da vigência da Lei 9528 de 97, não existia na legislação previdenciária o Instituto da Decadência, e tão somente a prescrição quinquenal. A lei de introdução ao Código Civil diz o seguinte, artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. As palavras de Pontes de Miranda, o direito adquirido decorre imediatamente da lei. O ato jurídico perfeito é um negócio jurídico fundado nele. No caso dos benefícios previdenciários, ocorre o fenômeno do direito adquirido a todo tempo, pois o segurado não precisa requerer o benefício. Basta que ele implemente todos os requisitos. Mesmo que ele requeira depois, se modificar a lei, ele ainda terá, se ele tiver implementado todos os requisitos, ele fará direito adquirido. E tudo isso, excelências, no presente caso ocorreu sob a égide da Lopes, 1960, quando ainda tinha o decreto 89.312, de 84, muito antes, inclusive, da lei 813 de 91, quanto mais antes da lei 9528 de 97. A lei nova, no caso, a lei 9528, não poderia jamais retroagir seus efeitos por ofensa à irretroatividade das leis, ao direito adquirido, que está estampado, inclusive, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36. Aliás, a lei 9528 não faz menção a efeitos retroativos. Inclusive, o seu artigo 14 diz que ela terá efeitos a partir de sua vigência em diante. O ato de concessão é feito acabado, regido pela lei então vigente, não podendo ser atingido por lei nova. Para melhor elucidar, eu trago à baila um caso do artigo 142, que foi instituída a tabela progressiva. Nesse caso, o legislador ele cuidou para fazer uma regra de transição, para proteger o segurado que já possuía a idade e estava lá com 58 contribuições, 57 contribuições, pois naquela data precisava de 60 contribuições para se aposentar. Então, a carência, né? Tanto para qualquer benefício. Mas, com a edição da Lei 813 no Estado, não seria tão prejudicado,
aquele que tinha 50 contribuições, faltando apenas 10 para se aposentar, teria que triplicar as contribuições. Então ele não tinha o direito adquirido. No caso dela, é o ato de concessão. O ato de concessão foi acabado sob a égide da Lei 9528 de 97. Por outro lado, o pagamento do benefício previdenciário é relação de trato sucessivo, ou seja, o recorrente não sofre apenas uma vez, porque o INSS não paga a aposentadoria de uma vez só para ele administrar seu dinheiro. Ele vai sofrendo economicamente todo mês com a defasagem do seu salário, seja por qualquer motivo que seja. Então, o fundo de direito não prescreve. Não há decadência do fundo de direito, conforme, inclusive, dispõe a súmula 85 do STJ. Claro, tem licença que esse... Doutor, seu tempo. Tá, doutor. Respirado. Então, somente tudo isso, nobres jogadores, esbarra no já mencionado artigo 5º da Lei de Produção, a aplicação da lei com o fim social que se destina. Por fim, seja pelo princípio da retroatividade das leis, tanto quanto pela inatingibilidade do fundo de direito, não há que se falar na aplicação da decadência no presente caso. Transposto, respeitosamente requer, seja dado total provimento ao refúgio. Doutor. Pois eu não era nem para ter falado, mas eu queria em seu favor isso na blusona. Mas ainda assim vai ganhar. Mas também tranquilo, eu acho que qualquer outra, né? E inclusive o nosso tribunal, a decadência, no caso, não se aplica, e o provimento da ordem puxa. O relator. Doutor, eu queria desejar muito sucesso. Aqui o pedido é pacífico. O doutor Júlio propositalmente deixou a sua estreia. Você vai ter muito sucesso porque tem uma oratória muito cativante, com certeza isso é importante na advocacia. Agradeço por essa deferência tão extremada aos magistrados, especialmente, ao meu caso não se aplica, creio que os colegas também, somos todos iguais, advogados, juízes, promotores, mas esse respeito, esse formato faz parte da tradição, mesmo no juizado a gente tem todo esse cerimonial, né, doutor Júlio? Mas parabéns pela sua estreia, muito sucesso, continue sempre preocupado com princípios, com uma boa hermenêutica e com esse entusiasmo e paixão para defender os interesses dos seus clientes. Nós, doutora Maria, às vezes ficamos aí atropelados por um sistema, falava do julgamento processual, frustrante, às vezes tem que dizer uma capacidade que não tem como retroagir, porque apesar da equidade, apesar de ter sido juizado, apesar de ter certeza que a incapacidade é anterior, o sistema ele nos condiciona e nos coloca dentro de uma situação de ter que julgar assim, não é com pressa, com uma vontade. Temos que dar uma certa coerência nos julgamentos. E às vezes nós acabamos tendo que seguir dessa forma. E por isso é muito oportuna a participação sempre ativa de profissionais como Vossa Excelência. Muito sucesso e parabéns pela sua estreia de mérito. Como diz o Coronel Nascimento, aliás, não vou dizer isso. Então, o A373, por unanimidade, os termos do voto do relator. C314.